Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Pedir que acendam as luzes. Privilégio mais uma vez poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Gostaria que todos vocês me acompanhassem numa leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 13, verso 1 em diante. Lucas 13, verso 1 em diante. Abra ou ligue a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, verso 1 em diante. Eu tenho que falar essa opção agora. Eu diria, inclusive, que a grande parte já usa esses recursos tecnológicos para a glória de Deus. Amém? Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Creio, Senhor, que o motivo pelo qual nós estamos aqui não foi para encontrar amigos, embora sejam sempre bons encontros. Não foi, Senhor, para ouvir boas canções, mas foi para ouvir a Tua voz. Que nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos a tudo aquilo que Tu queres nos comunicar, Senhor. Que de fato Tu possa falar conosco. Que nesse momento, Senhor, Tu abra o nosso entendimento. Que ele seja como um terreno fértil, onde a semente incorruptível da Tua palavra possa florescer a 30, a 60, a 100 por 1. E que seja assim para a glória do Teu nome. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu tenho pensado muito nessas últimas semanas sobre como anda a nossa igreja. E eu gostaria de dizer para vocês que, sinceramente, acredito que nós estamos na melhor fase da nossa comunidade. Para a glória de Deus, nós estamos avançando em missões, na visão, nós estamos avançando em serviço. Nós estamos aprofundando a nossa consciência no Evangelho. Deus tem nos dado uma grande maturidade, embora tenhamos tão pouco tempo como igreja. E no último domingo nós tivemos aqui quase 700 pessoas no nosso espetáculo de Páscoa. Para a glória do Senhor, tivemos mais de 15 pessoas tomando decisões por Cristo. Algumas delas entraram em contato conosco e, para nossa alegria, de fato foi decisões genuínas. Louvado seja Deus por tudo que está acontecendo. Porém, há um equívoco. As pessoas me mandam mensagem dizendo assim: parabéns, olha, eu queria parabenizar você por tudo que você está fazendo. Eu queria dizer para você que o seu ministério tem sido maravilhoso. E eu preciso corrigir vocês que dizem isso, porque essa igreja não é fruto do meu ministério. Essa igreja e tudo que Deus está fazendo aqui não é fruto do meu esforço. Eu sou só parte desse corpo.
Essa igreja é fruto do Espírito Santo que tem usado pessoas dispostas a servir com amor. É gente cujo coração se entregou a Jesus e tudo que faz, faz com alegria. Vocês não sabem, jamais saberiam se eu não contasse, mas alguns membros dessa igreja saem 6:30 da manhã, pegam 3 ônibus para chegar aqui na hora do culto, e todo domingo estão aqui, servem. Hoje de manhã, uma chuva abençoada, e quando eu cheguei aqui, a integração estava celebrante, pulando, e eu disse para mim mesmo: louvado seja Deus, que Deus tem levantado pessoas que têm frutificado no reino. Eu louvo a Deus que muitas pessoas aqui têm frutificado no reino. De modo que eu queria que vocês entendessem que essa igreja não é fruto do meu esforço. E para que vocês vejam isso de modo claro, todos os que servem em algum ministério, seja ele qual for, dentro ou fora da igreja, mas se estão servindo ativamente em algum ministério, por favor, nesse momento, fiquem de pé. Olhem lá, que coisa bonita. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Meus irmãos, podem tomar assento. Hoje eu gostaria de falar sobre frutos. Quais são os seus frutos? Qual o fruto da sua vida? O dia mais importante da sua existência é quando você entende para que você nasceu. Qual é o fruto que a sua vida tem dado? E eu quero usar esse texto como base para a nossa reflexão. Nós vamos expor esse texto, portanto mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero começar mostrando para vocês que os judeus, eles tinham sempre uma grande questão. E a questão era sobre o sofrimento humano. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu já parei para pensar sobre isso diversas vezes. Os filósofos pensavam sobre isso. Aliás, os filósofos diziam: se Deus é totalmente bom e totalmente poderoso, por que nós sofremos? Ou Ele é bom, mas não é totalmente poderoso, e por isso não pode controlar o sofrimento, ou Ele é totalmente poderoso, mas não é bom, por isso nós sofremos. A causa e o efeito estão sempre diretamente ligados. Para o judeu há uma grande crise acerca de por que sofremos, e na nossa geração também é assim. De modo que o texto, se você observar no verso 1, começa com eles dizendo para Jesus e quase que pedindo para Jesus se pronunciar acerca de um fato que tinha acontecido e chocado alguns. Alguns galileus foram fazer os seus sacrifícios no templo e Pilatos simplesmente assassinou eles e misturou o sangue deles ao sangue dos sacrifícios. E aqueles queriam ouvir acerca de Jesus, o que Jesus achava sobre isso. Aliás, não foi a primeira vez que as pessoas queriam ouvir Jesus acerca do sofrimento. Por exemplo, lá em João, capítulo 9, verso 1 em diante, quando Jesus está passando em Siloé, e ele encontra um cego de nascença, os próprios discípulos de Jesus vão perguntar: Jesus, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Observe só, eles consideravam duas possibilidades, mas eles não consideravam que aquele sofrimento não era fruto de um pecado. E o que Jesus responde é simplesmente: nem ele, nem seus pais, mas para que se manifeste a glória de Deus, vai, cura o cego. E nós conhecemos essa história. Quando nós vemos, por exemplo, Jó, nós vamos ver que os amigos de Jó tinham um simples argumento: se você sofre, é muito provável que, sendo Deus um homem justo, íntegro, Ele só está te dando sofrimento como consequência do seu pecado. E nós conhecemos a história. Jó não lia o livro de Jó.
Jó não fazia ideia daquela conversa que o diabo teve com o próprio Deus. Não sabia como ia terminar. O sofrimento para os judeus sempre foi um grande problema. E o que Jesus vai dizer é o seguinte: Jesus não simplesmente trata essa tragédia que eles tinham dito, mas usa um outro exemplo ainda pior. Quando uma torre em Siloé cai sobre 18 pessoas, e aquela tragédia choca a cidade. E o que Jesus vai dizer é: arrependam-se, senão vocês vão perecer. Ele não explica, ele não entra nos detalhes. Sabe por quê? Porque Deus não nos deve explicações. Quem sou eu para questionar a Deus se até mesmo o ar que entra nos meus pulmões não é meu? É dele. Tudo que eu preciso é olhar para mim. E o que Jesus está dizendo é: olha, vocês estão muito preocupados com os eventos que aconteceram, mas eu acho que vocês precisam olhar para vocês mesmos. Vocês precisam encarar a sua realidade diante de Deus. Vocês precisam se arrepender. Eles queriam uma explicação acerca do sofrimento, e Jesus queria provocar uma reflexão profunda e um arrependimento genuíno. De modo, Jesus vai desfazendo esse raciocínio da causa e efeito, e diz basicamente: tire os olhos dos outros e avalie a sua própria situação diante de Deus. Muitas vezes a gente tem dificuldades na nossa caminhada com Deus porque a gente está olhando para o outro. Um dos textos que eu acho mais interessante nesse sentido é quando Pedro é restaurado ali naquela praia. Vocês conhecem a história. Tu me amas, Pedro? 3 vezes Jesus pergunta. Na terceira vez há um comissionamento: apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus começa a dizer: olha, quando você era mais jovem, você ia para onde você queria, você tinha autonomia, mas agora que você está um pouco mais velho, e você prepare-se, porque você vai sofrer e vai morrer de uma morte não muito tranquila. E naquele mesmo momento, Pedro vai dizer assim: olha, eu não sei se estou entendendo muito bem essa conversa, parece que o negócio não vai ficar muito bom para mim, mas e João? E Jesus, se você observar o texto, no último capítulo do Evangelho de João, você vai ver que Jesus tem uma resposta muito dura para Pedro. A resposta que Jesus dá é: o que você tem a ver com João? A tua vida não tem nenhuma relação com João. É você e eu e você. E ele responde: Pedro, se eu quisesse deixar João vivo eternamente, o que você tem a ver com isso? O grande problema é que a gente sempre está inclinado a olhar para o outro. E o que Jesus quer nessa noite, que nós possamos fazer uma profunda reflexão de quem nós somos, o que temos produzido, que os nossos olhos se voltem para nós mesmos. E é por isso que Jesus conta essa parábola. Aliás, antes de a gente entrar propriamente na parábola, deixe-me falar um pouco sobre essa literatura, porque a parábola é muito especial. Parábola nada mais é do que uma pequena história que carrega uma grande ideia, um grande ensinamento capaz de nos provocar, de denunciar os nossos pecados. Por exemplo, quando Davi estava saindo daquela fase de, diria eu, de pecado angustiante, ele tentou calar o seu pecado. E Deus levanta o profeta Natan, que vai até ele e conta uma historinha. Davi tinha sido pastor antes de ser rei, e a história que Natan conta é a história de pastor. Olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, era muito rico, e ele decidiu fazer um churrasco para celebrar uma visita, e ele matou a ovelha daquele que só tinha uma ovelha, que era o seu vizinho. O que você acha disso, Davi? Esse homem merece a morte. Pois é, Davi, esse homem é você. Parábolas simples, aplicações profundas.
Aliás, Jesus é um contador de histórias por excelência. Os teólogos vão dizer que 35% dos seus ensinamentos foram através de parábolas. O Evangelho de Lucas, especialmente, traz aproximadamente 67% de todas as parábolas da Bíblia. Aliás, 18 dessas parábolas nós só encontramos no Evangelho de Lucas. Com exceção da parábola que nós encontramos no capítulo 16 de Lucas, algo interessante é que parábolas não têm nomes. E não tem nome porque pode ser o meu nome e o seu nome. A parábola tem a ver conosco. E quando nós olharmos para essa parábola, eu queria que você refletisse sobre o que ela diz a você. Qual o propósito dessa parábola? Qual é a ideia principal da história? Talvez a coisa mais importante quando nós lemos uma parábola é como nós vamos reagir a ela. Não se trata de receber uma informação, mas de provocar uma transformação. Portanto, eu queria que você mais uma vez fosse comigo ao texto, verso 6, Evangelho de Lucas. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Verso 8 diz: respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Preste bem atenção em algumas características dessa planta, dessa figueira. A primeira delas é que ela foi plantada. Ela não simplesmente surgiu, foi intencional. Aquele que plantou tinha expectativas sobre ela. E observe porque, por mais que a sua mãe tenha tentado abortar você, por mais que o seu pai tenha rejeitado você, você foi obra intencional de Deus. Você não é fruto do acaso. Você foi plantado por Deus nessa terra com um propósito específico. Mateus capítulo 15, verso 13 vai dizer: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deus tem um propósito na sua vida. E só quem pode dizer o sentido da sua vida, o propósito da sua vida, é o Criador. Você, como criatura, não pode atribuir um sentido a si mesmo. Deus é quem pode dizer para que você foi feito. Ele já diz na palavra. Por exemplo, ele disse que nós fomos feitos para a sua glória. Mas também disse que nós fomos feitos para o serviço. Nós temos uma vocação, todos nós, e é a vocação do serviço. Uma outra característica interessante dessa figueira, ainda no verso 6, é de que ela está no solo fértil. O problema não está no solo, está na figueira, porque todas as demais davam frutos, menos essa. Nós temos em Deus o solo fértil, nós temos em Deus a santa palavra, nós temos em Deus a oração, nós temos o Espírito Santo. Sabe quando nós vemos a grande comissão lá em Mateus, no último capítulo, Jesus envia os seus discípulos, e sabe por que envia os seus discípulos para aquela missão? Porque junto com os discípulos iria o Espírito Santo. Sem Deus a missão é impossível, mas o Espírito Santo veio conosco. Eu gosto de uma canção antiga que diz: maior o que está em nós do que o que está no mundo, porque eu tenho o Espírito Santo. Sabe, queridos irmãos, nós fomos plantados intencionalmente, e nós temos tudo o que necessitamos para frutificar, porque nós fomos plantados num solo fértil. Fomos plantados em Cristo Jesus. Uma outra característica que nós vemos ainda no verso 7 é de que aquela figueira já estava em sua maturidade.
uma vez que ela podia dar frutos, aquele que a plantou ia buscar os frutos e não encontrava. Ia o outro ano buscar os frutos e não encontrava. Não se trata de uma semente, nem de uma planta nova, ela já estava madura para produzir frutos, mas não produzia. A pergunta que eu faço quando eu vejo essa característica da planta é: quantas pessoas nessa igreja já estão há anos ouvindo mensagens, sendo tocadas pelo Espírito Santo, sendo cuidadas por pessoas, mas não produzem frutos? A gente que conhece tudo da Bíblia, gente que já foi aconselhado por todas as pessoas, cuidado de todos os lados, mas não produz fruto. Quanto tempo você tem andado com Deus? Quantos frutos você tem produzido na presença dEle? Lamentavelmente, irmãos, o que nós temos muitas vezes na igreja são pessoas que não produzem frutos, secas espiritualmente, enterrando seus talentos. Agora, eu queria trazer aqui, de modo muito objetivo, 4 lições dessa figueira estéril. A primeira delas é a afirmação de que Ele se importa com os resultados. Sim, Deus se importa com os resultados. Deus tem expectativas ao seu respeito. Deus não te levou assim que você se converteu para a glória, porque Ele tem um propósito para você aqui. Do contrário, no dia que você dissesse: sim, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Mas Ele não fez isso. Por que não fez? Porque Ele tem um propósito na tua vida aqui. Ele quer te usar. Ele quer ver você frutificando. Ele se importa com os resultados, com o seu desempenho espiritual. Talvez a palavra mais importante para entender essa parábola é a palavra fruto. Deus se importa que sejamos frutíferos. Que frutos são esses? De que fruto eu estou falando? Eu estou falando de boas obras. Os frutos que brotam em nós como relação pessoal que nós temos com o Espírito Santo, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. A sua obediência ao Senhor é fruto. Uma vida transformada é fruto. Às vezes as mulheres chegam para mim e falam assim: olha, eu queria que o meu marido morasse na igreja. Mas como assim, irmã? Por quê? Não, porque lá na igreja meu pastor, ele é uma bênção, mas quando volta, só misericórdia. São folhas, mas não tem frutos. Sabe uma coisa interessante? É de que Satanás nunca cria nada, mas ele deturpa a criação de Deus. E a religião criou um sistema e nos fez acreditar de que nós somos salvos a partir daquilo que nós produzimos como frutos. Então, é a estratégia de autossalvação a partir da produção de frutos. Pelas obras, a religião vai dizer que nós somos salvos. E é claro que não, porque quando nós lemos Efésios capítulo 2, verso 8 em diante, nós vemos que não é por obras, mas pela graça. Nós somos salvos pela graça. Não por obras para que ninguém se glorie, diz o texto. O grande problema é que nós esquecemos o verso 10. Porque o verso 10 vai dizer que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 vai dizer que nós fomos alcançados para as boas obras, não pelas boas obras,
Mas as boas obras é o propósito da nossa salvação. Você quer conhecer alguém que foi salvo de fato? Olha para a vida dele. Nós não somos salvos pelas obras, mas elas evidenciam a nossa salvação. O que as pessoas veem quando olham para você? Que frutos você tem como sinal de que você foi salvo? O Evangelho diz que nós não damos frutos para ser salvos, mas damos frutos porque fomos salvos. Segunda verdade, segunda lição que eu queria extrair desse texto junto com você, é de que ele não se impressiona com folhas. Deus não se impressiona com folhas. É interessante que a figueira ia fazendo brotar as suas folhas, e no ápice de suas folhas verdes, os frutos chegavam. Portanto, era muito comum que quando a figueira tivesse muitas folhas, ali provavelmente estavam os frutos. Mas não é esse o caso. As folhas da aparência não foram suficientes para aquele que esperava frutos. E aquele que plantou discórdia só está inutilizando o solo, não frutifica. Deus está procurando de nós frutos e não folhas. Não adianta você colocar uma Bíblia debaixo do braço, não adianta você ter um linguajar religioso, dar a paz do Senhor, trazer sua oferta. Isso é muito pouco, isso é performance religiosa. Isso é coreografia do sagrado. O que Deus espera de você são frutos. Deus vai procurar e só vê folha de um lado, folha do outro, e Ele diz: sim, isso aqui impressiona os homens, mas eu quero frutos. Onde estão os frutos? Doutrina sem vida, fé sem obras, palavras sem práticas. Deus não se encanta com isso. Deus tem direito de exigir de nós frutos, porque foi Ele quem plantou em nós a verdade. Foi Ele quem nos criou para o seu propósito. Aliás, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Você quer conhecer um discípulo de Jesus? Veja ele frutificar. Uma terceira lição que eu gostaria de trazer para vocês acerca desse texto, preste bastante atenção, é de que a maior desgraça não é passar por uma tragédia. A maior desgraça é passar pela vida sem frutos. Observa só que aqueles homens estavam falando sobre uma tragédia. Jesus acrescenta uma outra maior, da torre de Siloé que caiu acidentalmente. Mas Jesus vai colocar o alerta, não num acidente, não numa tragédia, mas numa vida sem propósito. A maior desgraça que pode acontecer na sua vida não é o carro virar, não é uma tragédia acontecer, é você viver uma vida sem sentido, sem propósito, sem frutos. A maior desgraça não é uma morte difícil, é uma vida sem sentido. Às vezes a gente fica muito preocupado com como a gente vai morrer. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que disse assim: olha, foi tanta tragédia na minha vida que eu ficava com vergonha dos meus amigos, porque eles sabiam que eu era cristão. E eu ficava assim, constrangido, porque parece que Deus não me amava com tanta tragédia. E eles ficavam dizendo assim: poxa vida, tanta tragédia acontecendo, e ela vai para a igreja. Eu disse: sim,
Você não vai para a igreja para evitar a tragédia, você vai para a igreja para enfrentar o dia mau, certo de que Deus te ama para além de suas dores. Você vai para a igreja para aprender a sofrer e ainda assim dar glórias ao nome do Senhor. Você vai para a igreja não para se proteger de qualquer mazela que possa acontecer, da torre, de cair, de encontrar um Pilatos no caminho. Você vai para a igreja para dizer: Deus, eu quero frutificar ainda que no dia mau, sob lágrimas, eu digo: eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Não se trata de uma proteção espiritual, se trata de uma capacitação espiritual para, mesmo dentro da fornalha, mesmo na cova dos leões, estar diante de Deus em paz. O que acontece quando a figueira não dá frutos? Quando eu não dou fruto, eu ocupo um lugar inutilmente. Quando eu não dou fruto, eu permito que outras pessoas se sobrecarreguem. Lamentavelmente, irmãos, lamentavelmente, nós estamos profundamente sobrecarregados como ministérios aqui da igreja. E a coisa que eu mais escuto dos líderes é: precisamos de mais pessoas. Nós já não temos como crescer mais, receber mais pessoas com esse espaço tão pequeno, reduzido. Então o que nós precisamos é de um terceiro culto. É uma realidade muito próxima. Mas como é que a gente vai começar o terceiro culto se até mesmo com 2 as pessoas já estão sufocadas? Faltam pessoas para cuidar das crianças, faltam pessoas para servir um café, faltam pessoas para o estacionamento, faltam pessoas para a integração, faltam pessoas para a lojinha, faltam pessoas para a mídia, faltam pessoas em todas as áreas de serviço. Quando a figueira não tem fruto, as pessoas à sua volta passam fome. Quando é que você vai entender de uma vez por todas que não vale a pena viver uma vida centrada em si mesmo? Quando é que Deus vai abrir os seus olhos e você de fato perceber que a vida sem sentido, quando a gente passa pela vida olhando para o próprio umbigo? Os psicólogos fizeram um movimento muito interessante alguns anos atrás. Eles estavam muito concentrados em estudar as doenças. E eles fizeram um movimento contrário. Eles disseram: agora nós precisamos estudar a saúde. Então eles pegaram algumas pessoas que, segundo eles, eram pessoas centradas, felizes, saudáveis, e começaram a estudar as características dessas pessoas e descobriram que uma das receitas da saúde é o serviço. Que novidade! Que uma coisa marcante para a felicidade é a generosidade. Nossa, que descoberta! É só ler a Bíblia, você vai perceber. Ele é o pão vivo, que desceu do céu, que foi partido na cruz, se entregou por nós. Nós somos discípulos daquele que se entregou. Como é que nós conseguimos viver essa espiritualidade esquizofrênica, centradas em nós mesmos? E a gente vem dizendo que somos discípulos daquele que se entregou, e tudo que nós conseguimos fazer é pedir dele mais. Queridos irmãos, o Evangelho não é sobre aquilo que você pode ter, é sobre aquilo que você pode dar. Não é sobre a bênção que você recebe, é sobre o pão que você partilha. Que o Espírito Santo nos mova a dar frutos.
Porque quando a figueira não dá fruto, ela frustra o propósito de Deus. Ela frustra a expectativa de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. Aliás, essa é a quarta lição desse texto. É de que Deus é Deus de segundas chances. Eu achei que você fosse dizer amém quando dissesse isso. Deixa eu dizer isso de novo. Deus é Deus de segundas chances. Porque se não fosse, onde eu estaria? O que seria de mim se não fossem segundas chances de Deus? E aliás, deixa eu dizer para você, Deus não se cansa dos meus recomeços. Às vezes eu entro na presença do Senhor e digo: oh Deus, eu já não tenho mais cara de recomeçar. Deus diz: fica tranquilo, meu filho, não me canso dos teus recomeços. Hoje é uma boa oportunidade de você recomeçar, de você refletir sobre que fruto você tem dado para a glória de Deus. Deus quer que você ouça a voz de Jesus dizendo: não corte, eu vou cuidar um pouco mais, eu vou mexer aqui. Quando a gente trabalha uma parábola, a gente corre um sério risco de interpretar equivocadamente o texto. E eu não quero dizer para você o que significa escavar em volta. O texto diz que aquele que cuida da vinha ia escavar em volta. Eu não sei o que isso significa, não me pergunte, mas eu acho que isso dói. Eu não sei o que é, mas eu acho que é doloroso. Mas tem um propósito. O texto diz que ele ia também adubar. Eu não sei como, mas o Espírito Santo nos encoraja. E ele vai semeando em nós esperança. Que Deus possa semear em você esperança nessa noite. Queridos irmãos, não é difícil ser frutífero. É tão simples. O primeiro conselho para ser frutífero é: cultivem uma relação com o Espírito Santo. Um crente sem intimidade com o Espírito Santo é um carro sem combustível, não vai a lugar algum. Os frutos virão como fruto da intimidade com o Espírito Santo. É isso que nós vemos lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. É consequência dessa relação. Leia a palavra de Deus, coma o livro santo. Sabe, irmãos, alguns meses atrás a gente começou uma leitura bíblica comunitária. Levantamos a igreja toda para ler o livro santo. E quando nós começamos, não tinha vaga nenhuma no WhatsApp. Estava todo mundo ali empolgadíssimo. E aí, pouco a pouco, sai um e sai outro. E diariamente vão saindo. E eu fico pensando cá comigo: o difícil não é começar, o difícil é permanecer. Quando nós lemos o capítulo 15 do Evangelho de João, nós vamos ver que mais de 10 vezes Jesus usa a palavra permanecer. Não há como dar frutos sem ter intimidade com o Espírito Santo, sem ter intimidade com a palavra. O Salmo 1 diz: feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. E o seu fruto? Dará o seu fruto no tempo certo. Não tem como você dar fruto se você não tiver na palavra. Oração é o diálogo da alma com o Eterno.
Eu queria convidar você hoje a se arrepender, não por aquilo que você fez apenas. Esse é o tipo de arrependimento que nós já conhecemos bem. Senhor, eu me arrependo porque eu fiz isso errado, eu fiz isso errado, eu fiz isso errado, eu fiz isso errado, eu fiz isso errado. Eu hoje quero convidar você a se arrepender por sua omissão. Porque a Bíblia diz que todo aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Essa noite deve ser uma noite de arrependimento. E nós precisamos nos arrepender de nossa omissão. Deus tem ido frequentemente à nossa presença procurar frutos. Não encontra, só folhas. Só folhas. Às vezes as pessoas acham que fruto é estar ocupado. Não, não é. Você pode estar muito ocupado e ter pouco fruto. Os meus exemplos sempre são os piores, mas me vem à cabeça aqueles lutadores que antes da luta começam, e ele corre, e vai, e dá socos no ar, e não produziu nada. A luta não começou. Você pode estar muito ocupado e não dar fruto algum. Quando eu penso em alguém que deu frutos, a minha alma vai diretamente, sem escalas, para Atos capítulo 9, verso 36 em diante. Porque lá em Atos capítulo 9, verso 36, conta a história de uma senhora. E se tem um grupo que as pessoas não têm expectativas, é o grupo do pessoal da felicidade. A gente espera muito do jovem, mas o pessoal da felicidade, a gente não acredita muito que eles possam ser relevantes. Mas você pode ser relevante, seja qual for a sua cultura, idade, talento. E a história que eu encontro lá em Atos capítulo 9, verso 36, é a história de Dorcas. Eu acho que você conhece essa história. Dorcas era uma senhora costureira. Ela não pregava. Ela não liderava uma equipe. Ela só costurava. Deus perguntou a Moisés: o que você tem na mão? Ele disse: um cajado. E com aquele cajado, Deus abriu o mar vermelho. Deus perguntou para Dorcas: Dorcas, o que é que você tem? E ela disse: Senhor, eu tenho uma linha e uma agulha. E Deus disse para ela: basta. Isso já é suficiente para você ser relevante. Talvez você diga: eu não tenho dons, eu não tenho talentos, eu não tenho estratégias. Se você tiver o Espírito Santo, já basta. E a história de Dorcas é interessante, porque Dorcas morreu. Ela não foi cortada, mas fruto natural da vida, a morte chegou para Dorcas. E quando Dorcas morre, as pessoas começam a lamentar, as pessoas começam a chorar. As pessoas entram em desespero, até que uma, no ápice do desespero misturado com fé, lembra que Pedro fazia alguns milagres em nome de Jesus, e pediram para Pedro ir lá, porque de repente, numa mínima possibilidade, Pedro poderia fazer alguma coisa por Dorcas. E olha só que coisa interessante, Pedro aparece e se põe numa situação complicadíssima. Sabe por quê? Porque os céus queriam Dorcas e a terra também. Pedro entra nessa briga e diz assim: oh Deus, eu sei que você quer ela aí, mas o povo quer ela aqui também. Ela tem abençoado muita gente, ela tem frutificado. Se você morresse além de sua família, quem ia chorar a sua ausência? Qual é a relevância que a tua vida tem no reino de Deus?
Quais são os frutos que fazem diferença àqueles que são à sua volta? Há um tempo atrás, uma senhora apareceu nessa igreja. Ela era costureira. Ela começou a servir o Senhor com intensidade, com paixão. E há um tempo atrás ela descobriu um câncer. Muitos de vocês sabem de quem eu estou falando. Que falta que ela faz. Não só porque ela produzia, mas os frutos dela inspiram pessoas. Deus usou Moisés porque saiu do conforto. Deus usou Neemias porque saiu do conforto. Aliás, Deus é aquele que tirou a igreja de Jerusalém do conforto e dispersou todos até que eles chegassem a Antioquia, uma rota marítima altamente importante na evangelização. E eu oro para que Deus te tire do conforto também. Eu oro para que Deus sacuda você, dê uma chacoalhada na tua alma. O que você sentiria se um dia você estivesse ajudando uma pessoa de cadeira de roda? Você empurra a cadeira de roda para um lado, empurra para o outro, empurra para um lado, empurra para o outro. Lá para as tantas, depois de já ter servido a ela um tempo, ela diz assim para você: ah, muito obrigado, não precisa mais empurrar não. E ela levanta, sai, você fica lá. Eu empurrei alguém que podia andar. Eu empurrei alguém que podia andar. Eu estou investindo em alguém que podia caminhar com as próprias pernas. O que é que você ia sentir? O que você ia sentir se você ajudasse a atravessar a rua a um cego? E quando chegasse do outro lado, ele tirasse o óculos de sol e dissesse assim: valeu, obrigado. O que você ia sentir? Pois esse é um pouco do sentimento de Deus diante de muitos dos irmãos que podem andar e frutificar, mas escolheram ficar sentados nas suas cadeiras durante longos anos sem frutificar. Eu peço que o Espírito Santo toque o nosso coração. Dorcas, seja um testemunho desafiador para nós. A Bíblia diz que ela estava cheia de boas obras. Essa palavra no grego diz que ela estava carregada, ela estava pesada de boas obras. A vida dela tinha um sentido muito maior do que viver para si mesma. Eu queria orar por você. Eu queria fazer também um desafio. Frutificar na igreja é só mais uma opção. Você precisa frutificar onde você estiver plantado, em todos os lugares, quer na faculdade, quer em casa, quer no trabalho, mas também aqui. Nós precisamos levantar mais de 50 pessoas, quase 60 pessoas, para as equipes não ficarem sobrecarregadas nas escalas, para que nós possamos iniciar em alguns meses um novo culto e alcançar mais e mais pessoas para a glória de Deus. Essa é uma boa oportunidade de começar. Hoje, antes do culto começar, culto da noite, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia: Thomas, eu passei muitos anos da minha vida sentada numa cadeira ouvindo um pregador, e só agora eu experimento a alegria de frutificar. Como é bom! Como é bom se desgastar por alguma coisa que vale a pena. Às vezes as pessoas dizem assim: Thomas, você está muito cansado. E é verdade.
Mas sabe qual é o meu consolo? É de que eu estou cansado, porque eu estou investindo num projeto que é relevante e é eterno. Os frutos espirituais são frutos eternos. E que Deus nos ajude a viver em generosidade. Que Deus nos desafie a sair do conforto, a ir além, a colocar a mão na massa. Deus não se impressiona com a sua performance religiosa. Deus não está nem aí para as suas folhas. Deus espera de você frutos, mas Ele é amoroso. Ele está escavando, Ele está insistindo, Ele está esperando. O amor de Deus e a paciência de Deus te trouxe até aqui. Que Deus te dê a graça de ser relevante. Que você possa ser a resposta de oração de alguém. Dorcas é a parábola às avessas. A parábola diz que aquele que não tem fruto vai ser cortado. Mas Dorcas tinha tanto fruto, as pessoas não suportavam perdê-la. Esse amor de Deus, amor intenso, ousado, hoje está chamando você a dar frutos. Lá em João 15 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades, dei fruto, e que o vosso fruto permaneça. Eu quero dar uma palavra aqui para aqueles que servem. Queridos irmãos, eu sei que muitos de vocês estão cansados, eu sei que muitos de vocês vivem uma vida agitada, mas perseverem, não desanimem, permaneçam firmes, inabaláveis no serviço do Senhor. A Bíblia diz que nenhum copo de água fria será esquecido. E a grande recompensa não é algo que a gente vai receber no céu, é ver que outras pessoas estão se alimentando dos frutos. Chega de folhas, chega de aparência. Que Deus te faça frutificar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Se você já serve, eu quero orar por você para que Deus anime o seu coração, renove as suas forças. Eu quero orar para que o Espírito Santo venha sobre você, que te traga renovo e paz. Se você ainda não está servindo, hoje é um bom dia. Esse é um ótimo momento para você dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me. Eu não quero passar mais um ano sentado sem frutificar. Usa-me. Que os meus frutos alimentem a minha geração. Que o meu movimento possa ajudar aqueles que estão sobrecarregados. Que a minha convicção vá além do meu cansaço. Que a minha paixão se sobreponha às minhas decepções. Porque não há nada melhor do que nos desgastar por amor ao reino de Deus. Põe paixão, Senhor, em nosso coração. Põe, Senhor, paixão em nosso coração, como nos dias do primeiro amor. Resgata a nossa alegria. Usa-nos para a tua honra e glória. Que sejamos a Dorcas da nossa geração. Que as pessoas possam ver os nossos frutos e que
possam glorificar o nome do Senhor Jesus. Pai querido, enche-nos, Senhor, de ousadia, porque nós somos discípulos daquele que se entregou por nós. Portanto, nós não podemos nos guardar para nós mesmos. Usa-me, usa-me, renova-me, restaura-me. Que os meus dias mais intensos, que a alegria mais profunda, que o serviço mais excelente ainda estejam por vir. Usa-me, Senhor. Usa-me para a tua honra e glória, Senhor. É isso que nós pedimos, Pai. Não é uma mensagem de ameaça, é a mensagem de que Deus nos amou tanto, de que Deus é o Deus das segundas chances, de que Ele insiste conosco, até que de fato nós possamos frutificar segundo os seus propósitos, segundo aquele que Ele preparou de antemão para que andássemos nas boas obras. Se Deus falou com você, se você hoje foi tocado por Deus, se você entendeu essa mensagem, se hoje você diz sim, Deus me usa no meu trabalho, na minha casa, enche-me com a tua glória, que eu seja uma árvore frutífera junto ao ribeiro de águas, amando tua palavra, rocha viva do Espírito Santo na minha geração. Se esse é o seu desejo, fique de pé e cante mais uma vez essa canção. Esse amor intenso, verdadeiro, que é propósito de vida para nós, muito além de nós mesmos. Nós vamos viver para algo muito maior. Nós vamos viver segundo os propósitos de Deus para nós. Vale a pena viver por Cristo, vale a pena nos desgastar na obra do Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, que o teu amor escave em nós a esperança, que o plano de nós a semente está viva. Deus, nós estamos de pé como um sinal visível que não dá mais para ficar sentado assistindo. Nós estamos de pé, Senhor,
como um símbolo da nossa disposição. Assim como tua voz ecoou lá para Jeremias: põe-te em pé e eu falarei contigo. Nós estamos de pé, Deus. Enche-nos, usa-nos, resgata-nos, Senhor. Sara-nos das nossas decepções, dos nossos medos. Sara-nos do nosso egoísmo, do nosso mundinho. Usa-nos, Pai, como farol, como tochas vivas. Resgata-nos, Senhor. Resgata-nos, Senhor. Você pode cantar essa canção? Traz-nos para as sombras, as montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, espera as mentiras, pra me encontrar. Impressionante, livre, ousado amor de Deus. Não descansa, cosmo perfeito, se o assim posso levá-lo, ele se entregou por nós nos entregamos por ele. Usa-nos, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. E da próxima vez que tu buscar em nós frutos, sejamos achados como árvore frutífera junto ao ribeiro de águas, águas que vêm do teu trono, águas de vida e paz. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada do Filho Jesus, que intercede por nós, que traduz esse amor, que escava em nossas decepções, que nos aduba de esperança e que nos faz entender que a maior de todas as tragédias não é morrer, é viver sem um motivo pelo qual morrer. Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco, hoje e sempre. Hoje e sempre. Se você quer responder a essa mensagem, se você quer se envolver com aquilo que você julga ser a obra de Deus nessa igreja, nós precisamos de voluntários. Eu quero dizer para você que você é muito útil. Você não precisa dar frutos só aqui, mas seria um ótimo lugar para você frutificar. Tem uma criança para você cuidar, tem um café para você servir, tem um carro para você ajudar a estacionar, tem pessoas para você discipular, tem abraços para você distribuir. Se você ainda não serve em uma de nossas equipes e hoje Deus tocou no seu coração, você quer servir conosco, você quer ser parte desse time maravilhoso de guerreiros que resolveram frutificar, antes de você ir embora, dê o seu nome no balcão da integração e diga: olha, eu quero me juntar a vocês, porque o peso, quando nós dividimos, fica mais leve. Eu quero ser resposta da oração de vocês. Eu sei que a seara é grande, são poucos os trabalhadores, mas eu estou aqui. Conta comigo. Se você é uma dessas pessoas, não deixe de passar no balcão da integração. E saiba de uma coisa: aquilo que você está sentindo no seu coração é o amor de Deus, que não desistiu de você, que não quis simplesmente te cortar e lançar fora, mas Ele te amou tão intensamente, que foi escavando nas suas decepções e plantando esperança, e adubando com sonhos de ser relevante nessa cidade. Deus abençoe a todos, uma boa volta para casa.
celebrando esse amor ousado, infinito, poderoso amor de Deus. Deus abençoe a todos vocês, esse amor impressionante. Que o Espírito Santo leve vocês em paz, que vocês sejam as portas dessa geração.